Paz do Senhor para todos. Eu quero, nessa oportunidade, mais uma vez, poder trazer aqui uma palavra a todos os irmãos, os amigos que sempre nos acompanham e que nesse momento estão precisando de uma palavra de paz, uma palavra de ânimo e uma palavra de consolo. E nós queremos aqui, nessa oportunidade, trazer uma palavra a respeito de rejeitar a preocupação e viver em paz. Se desfazer da ansiedade que muitas vezes leva ao desespero, ansiedade que leva às vezes até mesmo às últimas consequências, que é a depressão na vida do ser humano. E é sobre isso que eu quero trazer aqui nessa oportunidade, essa pequena meditação com os nossos irmãos e amigos e aqueles que posteriormente a live irão ter também acesso a esse vídeo. Eu quero poder contribuir com você para a edificação e o fortalecimento da sua fé. E, mediante isso, eu quero fazer uso de um texto bíblico encontrado em 1 Pedro, ou 1 Pedro, que é uma carta, capítulo 5 e versículo de número 7. E eu vou ler a partir do versículo 5, para a gente ter uma compreensão melhor. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 5 em diante, diz assim: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e sujeitai-vos humildemente, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Detalhe para esse versículo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, irmãos. Estão agora iniciando essa live, e eu quero trazer aqui esse tema baseado nesse texto. Irmão Tiago Melo, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Rejeite a preocupação e viva em paz. A introdução dessa mensagem nós sabemos que nós vivemos tempos difíceis. Isso hoje é notório, né? A vida moderna, por si só, ela já é acelerada, por si só ela já é estressante e ela nos causa ansiedade. A vida, por si só, ela já nos traz algum tipo de ansiedade. Irmão Ari Osvaldo, paz do Senhor, Deus abençoe. O desemprego, a competitividade, o consumismo contribui para que vivemos preocupados com a nossa sobrevivência. Mas a Bíblia, ela nos recomenda a lançar toda a nossa ansiedades e preocupações sobre o Senhor Jesus, pois Ele tem cuidado de todos nós. Irmão Edilson, a paz do Senhor, Deus abençoe. Mediante isso eu quero fazer uma oração convosco. Bendito Deus e Pai, graças te damos, Senhor, pela leitura da Tua palavra que fizemos. E peço a Ti sabedoria e graça para transmitir, Senhor, a palavra com bom grado, Senhor, e que alcance o coração daqueles que necessitam ouvi-la nesse momento. Pai querido, abençoa todos, em nome de Jesus.
Amém. Meus amados irmãos, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre ansiedade. E tem alguns textos aqui, algumas anotações para dividir com os irmãos. Primeiro nós precisamos saber o que é ansiedade. Ansiedade é uma resposta normal do organismo humano a situações de perigo real ou imaginário. A pessoa ansiosa, ela fica acelerada e atenta a tudo. Ou seja, a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso organismo, do organismo humano, a algumas situações, como situações de perigo real ou imaginário. Por isso que existem vários tipos de ansiedade. Algumas ansiedades são até benéficas e outras não. Outras são maléficas, traz prejuízos quando elas fogem da normalidade. A ansiedade que traz prejuízo é aquela que foge dos nossos domínios e do nosso controle, assim desencadeando alguns outros problemas de saúde, problemas psicológicos, por exemplo. Um exemplo que eu quero dar para vocês aqui, que o organismo ele produz ansiedade como resposta a algumas situações da vida, de perigo real ou imaginário. Então, é normal uma pessoa ansiosa por algumas causas reais, mas não é normal uma pessoa ficar ansiosa por algo imaginário. E esse imaginário ele é causado muitas vezes pelo nosso psicológico. Por exemplo, muitas informações negativas, muitas informações que nós fixamos o nosso pensamento, a nossa mente em alguns pensamentos negativos, podem desencadear um tipo de ansiedade. E a ansiedade em si, ela não é depressão, mas ela pode posteriormente nos levar à depressão quando ela permanece por muitos tempos. Então, mediante isso, eu quero dizer para os irmãos que existe sim alguns tipos de ansiedades que são benéficas. Por exemplo, a ansiedade benéfica, ela coopera para que não cometemos erros, não desperdicemos tempos e recursos, nem comprometamos a nossa honra, reputação ou emprego. Um exemplo claro aqui para vocês. A boa ansiedade é aquela que nos deixa atentos, ligados, preocupados com aquilo que é bom. Como, por exemplo, em oferecer o meu melhor, em dar o meu melhor naquilo que eu vou fazer, das minhas responsabilidades que eu tenho, por exemplo. Você como pai, como mãe, tem sempre aquela preocupação em cuidar dos seus filhos. Alguém que tem filho pequeno, ele tem aquele tipo de ansiedade boa, que é ficar vigilante, atento aos perigos que envolve o seu filho, o bebê, que não pode estar sozinho em determinado lugar. Então, essa é uma ansiedade boa, que nos deixa atento às circunstâncias da vida. Um profissional que trabalha, por exemplo, ele é ansioso em fazer as suas tarefas bem feitas, em dar uma boa resposta na sua empresa, para o seu patrão. Então isso é uma boa ansiedade. A ansiedade normal, ela gera uma energia extra, que desperta os nossos sentidos e a nossa imaginação, ajudando-nos a perceber as causas dos nossos problemas. Por exemplo, se nós, por exemplo, estamos ansiosos porque amanhã eu tenho que iniciar uma nova jornada de trabalho, um professor que tem, como o nosso irmão Tiago Melo, que está nos acompanhando aí, tem que preparar uma aula para amanhã, então ele fica naquela ansiedade boa de preparar uma boa aula, por exemplo, né? O irmão Edilson que nos acompanha aí, fica ansioso para acordar no horário, para chegar cedo no serviço, não perder o horário. Então isso chama-se ansiedade normal e benéfica. Isso não causa danos e prejuízo a ninguém. Mas existe a ansiedade exagerada, que é a sobrecarga ou sobrecarregar a mente e bloqueia a capacidade de pensar e enxergar soluções alternativas e de confiar em Deus, crendo que Ele nos garante a vitória. Observe uma coisa, a ansiedade exagerada, ela impede de nós vermos a grandeza de nosso Deus,
ela impede de nós percebermos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, e ela bloqueia a nossa fé, bloqueia a nossa mente. A ansiedade exagerada, ela nos leva a um estado de descontrole emocional. Eu dar um exemplo para vocês aqui, que tem pessoas que, às vezes, ele tem uma conta para pagar, ele passa a noite acordado, noites de sono, preocupado em como ele vai fazer para pagar essa conta. E aqui, para descontrair um pouco, e é uma verdade, eu costumo dizer que eu nunca vi uma noite de sono perdida pagar uma conta, a não ser que seja uma noite trabalhando. Caso contrário, as noites de sono que nós perdermos, nós nunca vamos resolver um problema, porque nós passamos a noite inteira preocupados com aquele problema. Caso contrário, nós só vamos potencializar o problema e vamos poder trazer uma sobrecarga sobre a nossa mente, assim impedindo de nós agirmos naturalmente. Então esse tipo de ansiedade, ele não é bom, não é benéfico, ele traz prejuízos para a vida do ser humano. Irmão José Wellington, Deus abençoe, Karine Dantas, Deus abençoe também, que está nos acompanhando. Então, esse tipo de ansiedade exagerada, ele não é bom para a nossa vida. É sobre isso que eu quero falar aqui, nesses poucos minutos que passaremos aqui. Então, existe pelo menos duas situações em nossa vida que mais nos preocupam. É normal se preocupar? Sim, depende do tipo de preocupação ou a causa da preocupação. Pelo menos o ser humano, ele tende a se preocupar naturalmente com a sua vida. E uma das coisas que nos trazem preocupação é o cuidado com a nossa saúde. Quem é que não se preocupa em adoecer? Quem que não se preocupa com enfermidades, com doenças? E o momento é propício para falar sobre isso. Por quê? Porque nós vivemos uma situação atípica. Nós vivemos uma situação hoje de enfrentar uma pandemia, aonde as pessoas têm partido de uma preocupação normal para uma preocupação exagerada. Nós estamos vivendo uma época em que pessoas estão adoecendo psicologicamente sem estar doente, e estão adoecendo de verdade. Tem pessoas que estão à beira da depressão por causa de uma preocupação exagerada, por causa de doenças. Isso não é de agora, isso já vem de muito tempo. A cada passo que a sociedade ela vai evoluindo, que a vida se torna mais acelerada, tende as pessoas se preocupar mais com as situações da vida. E uma dessas situações é se preocupar com doenças. Mas é normal, sim, a gente se preocupar com a nossa saúde. Todos nós devemos cuidar muito bem do nosso próprio corpo. O que não é normal é a gente viver em função de uma preocupação crônica com doença e outras coisas. Pois aqueles que confiam em Deus, eles têm que exercer essa confiança. Ter a certeza que Deus nos sara e que Deus cuida da gente. Então, aqueles que exercem a fé, eles vivem em paz, eles vivem mais tranquilos. Quando nos falta a fé, a tormenta toma conta. Quando nos falta a fé, a ansiedade exagerada toma conta. E uma pessoa com ansiedade exagerada é uma pessoa que não tem muito controle das suas ações. Pode entrar em parafuso, pode entrar em desespero e pode assim adoecer psicologicamente e perder todas as suas chances de ter uma vida vencedora pela frente, porque não teve um controle emocional. Então, irmão David, a paz do Senhor, Deus abençoe, irmão David. E uma outra coisa que nos traz preocupação natural na vida é com a nossa segurança. Quem é que não se preocupa com a segurança da sua família, com a sua própria segurança? Todos nós nos preocupamos em estar seguro. Nós já vivemos tempos que nós tínhamos mais segurança. Falando de uma forma que
mais uma segurança natural da vida. A violência não era tão assustadora como nos dias de hoje. Há 20 anos, 30 anos atrás, as coisas eram mais pacatas. Hoje não. Nós vivemos em uma sociedade insegura. Mas o que eu quero dizer para as pessoas é que nós vivermos o tempo todo apavorados em função da violência do mundo, nós não iremos ter paz nem para dormir. Porque hoje pessoas são assaltadas dentro de casa, dentro dos condomínios, dentro de prédio, em casas muradas, em casas com portões, com câmeras de segurança. Existem pessoas que entram lá, ainda assaltam, rendem as pessoas e às vezes aquela segurança normal ou adquirida não foi suficiente para impedir um ato de violência. Então o que fazer para ter paz? Então o que fazer para ter segurança? Confiar em Deus, que pode nos proteger de todos os males desta vida e pode nos assegurar a verdadeira proteção. Como diz o salmista, diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Ou seja, todos os meus esforços para me proteger, para me esconder das enfermidades e da violência, eles são vãos se eu não tiver confiança em Deus. Porque é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Eu quero abrir um parênteses aqui para fazer uma observação. Confiar em Deus não nos leva para um ato de irresponsabilidade. Não é porque eu confio em Deus que eu vou dormir e vou escancarar a porta da minha casa, porque eu confio em Deus. Não, porque há coisas que estão dentro das minhas possibilidades e aquilo que eu posso fazer para minha segurança, eu devo fazer. Por exemplo, se eu sei que Deus pode me guardar e me proteger, mas não é por isso que eu vou me atirar aonde, por exemplo, há um contágio, uma doença contaminosa como hoje o coronavírus. Eu vou sair por aí sem máscara, sem proteção, sem nada, porque eu sei que Deus me guarda e me protege. Não, eu seria irresponsável em tomar uma atitude dessa. Eu posso usar máscara? Amém. Eu posso usar luva? Amém. Eu posso proteger contra algumas coisas? Posso. Então isso eu faço. Mas eu não posso evitar que algumas coisas aconteçam. Então aquilo que eu não posso evitar é a cargo de Deus fazer. E por acaso, se Deus permitir que alguma coisa aconteça comigo, com você, ainda assim eu não posso me desesperar e perder a confiança, porque nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós. Por isso que eu fiz essa leitura aqui introdutória inicial de 1 Pedro 5,7, que diz: lançai toda a vossa ansiedade sobre o Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos ter confiança em Deus. Mas a pergunta aqui que algumas pessoas fazem é: por que nós ficamos ansiosos? E eu tenho algumas respostas para dar. Primeiro, nós ficamos ansiosos porque nós somos seres limitados. A ansiedade, ela vem por questões, muitas vezes, de nossa limitação, por existir coisas que eu não posso fazer. Então, um exemplo, nós somos limitados ao tempo. Não adianta, por exemplo, querer do dia para a noite, nós queremos resolver todos os problemas de nossa vida. Nós não adianta querermos do dia para a noite, querer ser uma pessoa bem-sucedida. Porque existem etapas na vida para a gente alcançar alguns objetivos. Mas tem pessoas que entram até na beira da loucura porque não conseguem, por exemplo, enriquecer do dia para a noite. Não conseguem alcançar um objetivo de um dia para o outro. Então isso chama-se de ansiosidade exagerada e ansiedade exagerada. São coisas que nós tendemos a fazer porque nós não temos o controle do tempo e de situações. Nós somos limitados ao tempo, nós somos limitados ao espaço e nós somos limitados às circunstâncias. Por nós sermos limitados ao espaço,
muitas pessoas também perdem o controle, porque, mais uma vez, um outro exemplo aqui, mães e pais que têm filhos em diferentes lugares, muitas vezes perdem noites de sono preocupado com o filho que está em outra cidade, porque ela não sabe como fazer para proteger aquele filho que está longe dos seus olhos, e às vezes perdem noites de sono, ficam perturbados e até adoecem. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos limitados ao espaço, ao tempo. Nós não podemos abraçar o mundo, nós não podemos fazer tudo o que nós queremos fazer. E nós temos que aprender a confiar em Deus para ter paz. O que eu quero dizer aqui nessa noite, através dessa live, é que muitas vezes nós queremos fazer e resolver aquilo que nós não podemos. Nós queremos agir aonde nós não podemos. E por isso nós ficamos atormentados, ociosos. Nós queremos resolver a situação do mundo inteiro. Nós queremos resolver a situação do país. Nós queremos resolver, às vezes, tudo. E isso, às vezes, perturba a nossa mente, o nosso coração, porque muitas vezes, ou na maioria delas, nós não conseguimos resolver tudo. Então, viva em paz. Descanse no Senhor, lance essas ansiedades sobre o Senhor e viva em paz. Aprenda a confiar em Deus, a exercer a sua fé, em ter certeza que Deus está cuidando de nós. Embora a gente não possa enxergar o agir de Deus, mas pode confiar, Deus está cuidando de nós. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus disse: pelo mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É no meio da aflição que precisas de ânimo. Parece até uma coisa controvérsia, mas não é. É na hora da aflição que nós precisamos ter ânimo. Porque se na hora da aflição nós deixarmos que o desânimo e o medo tome conta do nosso coração, nós seremos vencidos pelas aflições da vida. Então nós precisamos, nos momentos difíceis, ter fé, ter ânimo e confiar no Deus que nós acreditamos, que nós servimos. Um exemplo muito claro aqui que eu quero dar do Antigo Testamento dos 3 jovens amigos de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses 3 jovens vivenciaram um momento estarrecedor na vida deles, mas eles puderam confiar no Senhor, mesmo sabendo que através da decisão deles, eles poderiam até morrer, mas morreriam confiando em Deus. Quando o rei Nabucodonosor mandou levantar a estátua para que todo o povo adorasse, eles se recusaram a se prostrar diante dessa estátua. Mas eles se recusaram incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Mesmo que o rei os matasse, eles não se dobrariam. E se deixasse eles vivos, também não se dobrariam. Foi essa a resposta que eles deram para o rei. E disseram ao rei: fica sabendo de uma coisa. Se Deus, o nosso Deus que nós servimos, quiser nos livrar das tuas mãos, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser nos livrar, fica sabendo tu, que nós não nos encurvaremos diante da estátua que tu levantaste. Ou seja, eles tinham confiança plena em Deus. Se o mal me abater, Deus pode cuidar de mim. Se a tormenta vier, Deus pode cuidar de mim. Mas eu tenho que ter a certeza que Deus estará comigo, independente de qualquer circunstância. E foi isso que aconteceu. Deus honrou a fé deles. Eles não se prostraram, jogaram eles dentro da fornalha e Deus livrou eles com vida. É isso que Deus quer da gente: fé, confiança, que nós venhamos lançar as nossas ansiedades no Senhor. Irmão Júnior, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Márcia, Deus abençoe. Irmã Piedade, Deus abençoe também a sua vida. Então, aqui para nós resumir essa live, como rejeitar a preocupação e viver em paz? Como é que nós devemos agir em meio às preocupações da vida, que não são poucas?
Primeiro, nós devemos apurar as causas das nossas preocupações. Tem gente que se preocupa tanto que ele nem sabe por que está preocupado, né? Ele amanhece o dia e diz, eu estou preocupado. E às vezes a pessoa pergunta, por quê? Ele diz, eu não sei, eu amanheci preocupado. Não é assim? Então são pessoas que já vivem ansiosos demais. Então, para nós nos preocupar de verdade, nós temos que ter uma causa. E temos que apurar esta causa. Refletindo, né? Às vezes nós descobrimos que muitas coisas com as quais nos preocupamos são devido a medos infundados. Precisamos confiar em Deus. Irmão Tarcísio, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida, irmão Tarcísio. Então muitas vezes nós precisamos primeiro analisar a circunstância, a situação. E daí nós vamos partir para um princípio. Se vale mesmo a pena se preocupar ou não. Porque nós nos preocupamos às vezes com coisas tão pequenas que não vão alterar em nada a nossa vida, mas vão nos desgastar emocionalmente e psicologicamente. Por isso nós precisamos, irmãos, apurar as causas das nossas preocupações. Por que eu estou preocupado mesmo? Por qual motivo? O que está me levando a perder o sono? O que está me levando a passar noites e noites sem dormir? O que está me levando a não me concentrar em ler a palavra de Deus, em tirar tempos para orar? Irmãos, tem gente vivendo tão preocupado que ele não consegue nem mais dobrar o joelho para orar. Irmão, tem gente vivendo tão preocupado que ele não consegue mais ler um versículo da Bíblia, porque a mente dele está tão preocupada e perturbada que ele não consegue mais tirar tempo para Deus. E ele vai sendo minado pelas pequenas coisas da vida e vai morrendo aos poucos espiritualmente, vai morrendo emocionalmente, vai perdendo ânimo pela vida por causa das preocupações. Mas o que nós precisamos entender é que, como nos diz a Bíblia, nós não temos poder de tornar o nosso um fio de cabelo preto ou branco. Nós não temos esse poder. Nós não temos poder para mudar algumas circunstâncias. Então o que fazer? Apelar, clamar por alguém que tem todo o poder e pode mudar toda e qualquer circunstância da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações que nos desgastam muito emocionalmente, mas que se nós tivermos um pouco de calma, fazermos uma reflexão e buscarmos ao nosso Deus, que pode todas as coisas, Ele chega e acalma a situação e resolve os nossos problemas. Porque o servo de Deus, ele vive pela fé. E é a fé, como diz as Escrituras, que move montanhas. É a fé, como disse Jesus, que nos faz ver a glória de Deus. É a fé que nos faz ver o impossível acontecer. Então, não viva ansioso, não viva desesperado. Tenha fé e confie em Deus. Mãe Elisângela, a paz do Senhor. Pastor Iraldo, a paz do Senhor. Deus abençoe, pastor Iraldo. Irmão Rui, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Irmão Rui, irmã Edna, Deus abençoe vocês. Então precisamos primeiro apurar as causas das nossas preocupações. Vamos fazer uma filtragem na nossa vida, ver o que realmente vale a pena nós gastarmos o nosso tempo nos preocupando. E depois de identificar isso, entregar nas mãos do Senhor, confiar nele e teremos certeza que a vitória virá. Segundo, viver de acordo com a nossa capacidade. Atentemos para o que Paulo disse em Romanos 12:16. A recomendação é que não devemos ambicionar coisas maiores do que a nossa capacidade e estrutura. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui não é que nós não devemos sonhar, que nós não devemos querer alcançar algumas coisas. Não. O que Paulo está dizendo aqui é para nós não nos preocupar e gastar a nossa preocupação com coisas que estão fora do nosso alcance. Ou seja, se nós queremos alcançar grandes coisas, nós temos que começar alcançando as coisas pequenas.
Já dizia um grande instrutor de marketing pessoal que o sucesso ele é uma escada. E uma escada não se sobe de um pulo só. Ela se sobe de degrau por degrau. Ou seja, é um passo de cada vez. Não adianta querer atropelar as etapas. Quando nós atropelamos a etapa para alcançar aquilo que nós às vezes almejamos, muita coisa pode dar errado. Nós podemos deixar de aprender o caminho da vitória, o caminho do sucesso. E se nós escorregarmos de lá, dificilmente nós vamos nos erguer para chegar novamente, porque nós não conhecemos o lugar, o caminho das pedras, o caminho do sucesso. Então é preciso fazer como Paulo disse, não gastar tempo tentando ambicionar coisas maiores do que a gente, impossíveis. Não, as coisas impossíveis são para Deus, as possíveis são para nós. Então, muitas vezes, a ansiedade e ociosidade também, ela toma conta da gente, porque a gente está preocupado em coisas grandes demais, enquanto nós estamos deixando de alcançar as pequenas. Então, vamos alcançar uma coisa de cada vez? Ou, pelo menos, fazer como a Bíblia nos diz, viver um dia de cada vez, porque já basta cada dia os seus males. Então, cada dia já tem a sua dificuldade. Cada dia já tem os seus problemas e nós estamos preocupados com a roupa que nós vamos usar no Natal. Qual a roupa que eu vou usar para o Ano Novo? Se nós estamos em mês de maio, nós estamos vivendo um momento às vezes difícil e nós estamos pensando lá no mês de maio, no mês de dezembro, por exemplo. Então, vamos viver de acordo com a nossa capacidade. Mas, abro um parênteses aqui mais uma vez. Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos, nunca deixe de sonhar e nunca deixe de buscar os seus sonhos, porque os sonhos funcionam como combustível da nossa vida, é aquilo que nos move a viver, a seguir em frente. Eu tenho um sonho de conquistar coisas para minha família, para os meus filhos, de realizar alguns objetivos, então eu vou, primeiramente, confiar em Deus, entregar nas mãos de Deus e que o Senhor venha filtrar para mim os meus sonhos. Porque o motivo de muitas vezes nós não realizarmos os sonhos é porque alguns sonhos não são dentro da vontade de Deus. E por isso Deus não permite que eles aconteçam. Porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Então, primeiro nós devemos viver de acordo com a nossa capacidade. Irmã Edna, paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Segunda coisa aqui entra na questão dos sonhos. Como que eu faço para viver em paz e sair da ansiedade? Dizer não ao inconformismo crônico. O inconformismo, em alguns casos, ele é justificável quando é usado para reverter momentos de adversidade. Porém, existem pessoas que não têm razão lógica para viver descontentes. Ou seja, tem gente que está descontente com tudo, e o tempo todo e com a vida toda. Tem gente que não vive feliz em nenhum momento. Não há nada que aconteça na vida dele que o faça feliz. Ele sempre está infeliz, ele sempre está querendo alcançar coisas e mais coisas, e nada traz felicidade para o coração dele. Sabe por quê, meus amados irmãos? É porque a verdadeira felicidade não está nas coisas. Jesus disse para Paulo o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça de Deus, ela é suficiente para trazer paz e felicidade ao coração do homem. O homem nasce naturalmente com 3 vazios na sua vida. Ele nasce com vazio paterno, com vazio materno e com vazio de Deus. Todo ser humano, ele nasce tendo a necessidade de um pai, a necessidade de uma mãe e, acima de tudo, a necessidade de Deus. E por que as pessoas às vezes conquistam e não são contentes e satisfeitos? Porque falta gratidão. E quando falta gratidão no coração das pessoas, é porque falta o terceiro vazio ser preenchido. Qual é esse terceiro vazio? A presença de Deus. Porque muitas dessas pessoas que conquistam,
Elas conquistam, não são preenchidas. Muitas delas têm pai, têm mãe, são preenchidos o vazio de pai, o vazio de mãe, mas o vazio de Deus não preenchem. Então o que nós precisamos para viver contentes e sermos gratos é preencher o vazio da nossa vida com Deus. É preencher as nossas vidas com a presença de Deus. Irmã Mazé, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Edna pede oração pela irmã Sirena. E aqui de já eu faço um apelo a todos os irmãos aí que nos acompanham. Irmã Sirena, da Congregação Nova Aliança, está precisando das nossas orações. Irmã Márcia, Deus abençoe a sua vida. Então, meus irmãos, o que nós precisamos fazer para viver em paz? Viver de acordo com a nossa capacidade, dizer não ao inconformismo crônico, ou seja, o ser humano que vive descontente o tempo todo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem tudo e não tem Jesus não tem nada. Eis a razão do inconformismo crônico. Eis a razão da infelicidade de muitas pessoas. Da busca incessante por conquista, por dinheiro e por isso, por aquilo. E nunca são preenchidos de felicidade. É porque está faltando ser preenchido pela presença maravilhosa de Jesus. Terceiro, estamos já encerrando, irmãos. Aprender a vivenciar cada momento. O apóstolo Paulo enfrentava muitos momentos difíceis, lá em 2 Coríntios 11, 24 a 28, depois, se você quiser acompanhar, quando ele disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nessa frase de Paulo, que muitas vezes nós usamos só para as coisas positivas muitas vezes nós nos esquecemos do contexto desta frase. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo estava dizendo ali, ele diz nos versículos anteriores, ele fala sobre necessidades, sobre lutas, sobre enfermidades, sobre açoites, sobre ter fome, sobre ter frio, sobre ter abrigo, sobre não ter, sobre naufrágio, sobre várias circunstâncias da vida. Paulo está falando nesses versículos anteriores a esse versículo, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo estava dizendo que pode vencer todos os obstáculos que surgirem em sua vida. Nós podemos, irmãos, vencer todas as dificuldades nessa vida, porque em Cristo nós podemos todas as coisas, inclusive padecer. Não só ter alegria, mas em Cristo nós podemos sofrer, nós podemos adoecer, nós podemos sentir dor, nós podemos vivenciar difíceis momentos e vários momentos na nossa vida. Mas nós podemos adoecer, em Cristo nós podemos também ser sarados. Nós podemos em Cristo viver escassez? Podemos, mas em Cristo nós podemos viver a bonança. Em Cristo nós podemos viver desabrigo? Sim, podemos, mas em Cristo nós recebemos o verdadeiro conforto e abrigo. Em Cristo nós podemos chorar? Podemos sim, mas em Cristo nós podemos também sorrir, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Então, para viver em paz em tempos difíceis, nós precisamos aprender a vivenciar cada momento. Já disse o sábio Salomão em Eclesiástico 3, que existe tempo para todas as coisas, para todos os propósitos debaixo do sol. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Olha o tempo que nós estamos vivendo aí. Um tempo que se cumprimenta de longe. Um tempo que não pode estar dando abraços. Mas nós precisamos passar por isso. Vamos passar. Nós precisamos viver
esse momento, nós vamos viver, mas não vamos viver com medo, não vamos viver apavorados, não vamos viver sem fé, vamos viver confiantes, vamos viver sem ansiedade, vamos viver no Senhor, tendo a certeza que o Senhor está cuidando de nós. Mais uma vez faço menção aqui ao versículo que nós citamos, 1 Pedro, ou 1 Pedro, que é a carta, 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que fazer para viver em paz? Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. E, meus irmãos, uma outra forma de viver em paz é não assumir a vida, por exemplo, das outras pessoas. Nós costumamos, aqui eu vou tentar fazer essa colocação da melhor maneira possível para que não haja uma confusão nas responsabilidades de cuidar um dos outros. Nós não podemos assumir a vida um dos outros. Por exemplo, tem gente que sofre e sofre muito pela vida das outras pessoas. E é normal. É normal porque pelo menos quem ama, ele sente a dor do outro. Ele sofre com o outro. Mas muitas vezes nós não podemos resolver o problema dos outros. Então, calma. Calma. E sabe o que fazer quando a gente está sentindo a dor do outro? Dobrar os seus joelhos e entregar a outra pessoa nas mãos de quem pode cuidar dela melhor do que a gente. Nas mãos de quem pode fazer por ele aquilo que nós não fazemos, não podemos fazer. Uma outra maneira de nós vivermos em paz é pensar em coisas boas. O campo de batalha espiritual é a nossa mente. Os nossos sentimentos devem estar guardados em Cristo. Depois, se os irmãos quiserem refletir aí em casa, em Filipenses 4 e 7, Romanos 12, 2, Colossenses 3, Filipenses 4, reflita em casa. Pense em coisas boas. Pense em tudo que é bom, que é agradável, que edifica. Muitas vezes, irmãos, nós entramos em depressão, em desespero, em tormento, em ansiedade, porque nós fixamos a nossa mente em coisas ruins. E Satanás sabe que a nossa mente, ele é um campo de batalha. E ele sabe muito bem que se conquistar a nossa mente, ele vai conquistar a nossa alma e o nosso coração. Porque o pecado nasce aqui na mente, desce para o coração e produz e dá luz aos feitos maléficos. Então, vamos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, pensar em coisas positivas, em coisas boas. É hora de pensar no que é bom. O mundo está à beira de um desespero. O mundo está em colapso total. Desespero para todos os lugares. Mas você que conhece a Jesus não pode entrar em desespero. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Ocupe a sua mente com oração. Esconda o seu coração na palavra do Senhor. Como diz o salmista, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia diz que nós não podemos impedir que um pássaro sente em nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Nós não podemos impedir que às vezes os pensamentos ruins venham, mas nós podemos impedir que ele permaneça. Nós não podemos impedir que às vezes algum pensamento escape negativo e venha na nossa mente, mas nós podemos impedir que ele permaneça. E aqui eu quero dizer para vocês o seguinte, olha, nós não podemos impedir a dor de chegar. Você não pode impedir que a dor chegue até você. Porque muitas vezes a dor vem por algo inesperado. Uma fatalidade, um acidente, alguma coisa que está fora do nosso controle. Nós somos pegos de surpresa e a dor chega em nosso coração e nossa vida. Mas nós podemos impedir
que o sofrimento permaneça. A dor muitas vezes nós vamos sofrer, mas nós podemos impedir que o sofrimento se aloje em nossa vida. Confiando no Senhor, entregando a nossa vida ao Senhor e buscando ao Senhor. Irmão, não há nada que Deus não possa resolver. Não há porta fechada que Deus não possa abrir. Não há doença que Deus não possa curar. Não há montanha que Deus não possa mover. Não há. O nosso Deus pode todas as coisas. E esse é o grande segredo para nós vencermos. É confiança em Deus. E aqui eu vou encerrar agora, fazer minhas conclusões. Então, vejamos os meios pelos quais podemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Pela oração, Filipenses 4 e 6, e pelas petições e súplicas, Filipenses 4 e 6 também. Então, é através das orações e das súplicas que nós podemos lançar toda a nossa ansiedade ao Senhor. Irmãos, está ansioso? O coração está apertado? A dor está tomando conta do seu coração? Não sabe como fazer? Não sabe como resolver? Aqui vai o segredo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e clama a Deus que está em secreto. E aquele que está em secreto, que vê tudo em secreto, te responderá. Quer um conselho para a vitória chegar? Oração. Quer um segredo para ser abençoado? Oração. A oração move o coração de Deus. Em Apocalipse, capítulo 5, João faz uma revelação extraordinária, dizendo que no céu ele olha e vê anjos com salvas nas mãos, e essas salvas cheias de incensos, que era a oração dos santos. Que é a oração dos santos. Isso significa dizer que a sua oração não está perdida ao vento. Isso significa dizer que as tuas orações não estão jogadas ao ar. As tuas orações estão chegando diante de Deus. As tuas orações estão diante daquele que tudo pode fazer. As tuas orações estão diante daquele que tem todo o poder. Irmão, fica em paz. Vive em paz, acalma o teu coração, dá um grito de vitória, dá um brado de vitória, alegra a tua alma, porque as tuas orações estão sendo ouvidas por alguém que pode tudo. Para que uma palavra mais encorajadora do que essa que a Bíblia está nos dizendo? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então é através da oração que nós vamos vencer. É através da oração que nós vamos lançar toda a nossa ansiedade sobre o Senhor. E eu quero nessa noite, nesse momento, profetizar sobre a sua vida. Eu quero nessa noite profetizar sobre você, sobre sua família. Que as suas ansiedades serão transformadas em refrigério na sua alma. Que os seus medos serão transformados em coragem. Que as suas tristezas serão transformadas em alegria. Que as enfermidades que te afligem serão transformadas em saúde na sua vida. Que as escassez serão transformadas em prosperidade. E as maldições em bênção, em nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero agradecer a todos os meus irmãos. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Eu quero agradecer a cada um de vocês e pedir a bênção de Deus. Irmã Elisângela, irmã Edna, irmão Rui, irmão Edilson, irmã Márcia, irmã Mazé, irmã Gessimar, irmão Ariosvaldo, todos os irmãos aqui, que às vezes a gente não tem como olhar o nome todo, só quando você dá um ok, irmã Piedade, quando você digita alguma coisa, aí eu posso ler o seu nome aqui.
Então, se eu deixar de saudar alguém, me perdoe, porque não dá para ver aqui, viu? Mas a todos os irmãos aqui que estiveram conosco, Deus abençoe poderosamente a vossa vida, a vossa família. E tudo que nós estamos vivendo nesse momento no mundo e no nosso país vai passar, irmãos. Vai passar. E mesmo que se as coisas não passarem aqui, eu quero dizer para você que a nossa morada não é aqui. Irmão Silas Amaral, Deus abençoe. A nossa morada não é aqui. Então, se a nossa morada não é aqui, eu quero dizer o seguinte: se não passar aqui, mas nós não vamos permanecer para sempre aqui nessa terra, porque nós temos um lugar eterno que nunca vai acabar. Irmã Francisca Fernandes, Deus abençoe. E é esse lugar que nós almejamos morar. Aí nele não tem coronavírus. Irmão Misael, Pai do Senhor, Deus abençoe. Irmão Misael Soares, Deus te abençoe. Lá no irmã Silvana Silva, Deus abençoe também. Lá onde nós queremos morar, nossa morada eterna, não tem coronavírus, não tem crise econômica, não tem crise financeira, crise política, não tem enfermidade nenhuma, não tem morte, não tem dor. Essa morada eterna, por isso que eu quero dizer para você aqui, ó, fazendo uma menção também do apóstolo Paulo, um grande mestre para nossas vidas. Irmão Tiago Melo, Deus abençoe sua vida. Quero dizer para vocês o seguinte, ouça bem, que a nossa morada eterna vale a pena a gente insistir e continuar sem desistir dessa jornada. Irmão Osmália, Deus abençoe. Vale a pena. Paulo diz assim: se um corredor ele corre em um estádio por uma coroa que é corruptível, que só um vai ganhar, e ele se esforça para chegar, quanto mais nós que corremos por uma coroa incorruptível. Irmão, se os atletas passam meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos, irmãos, correndo, treinando para alcançar um prêmio, uma coroa que é corruptível, como os atletas olímpicos, como um jogador de futebol, passa 4 anos treinando, dando tudo, fazendo o melhor para poder ser convocado para uma Copa do Mundo e ganhar um troféu que é corruptível. Imagine nós que temos que caminhar e lutar por uma coroa incorruptível. Não vale a pena persistir, não vale a pena continuar, não desistir. Irmão, se você estiver desanimando, eu quero dizer, é dia de você erguer a cabeça, é noite de você jogar para trás a tristeza, o desânimo e seguir em frente, porque tem uma coroa incorruptível te aguardando. Tem uma coroa de glória que espera por você. Vale a pena, viu? Sofrer o que tiver de sofrer aqui, vamos sofrer. Mas quando a trombeta tocar, tchau sofrimento. Adeus sofrimento. E bem-vindo ao gozo eterno. Eu quero orar com vocês agora, saudando a todos. Eu quero orar pela irmã Sirena com os irmãos aqui. Orar aqui pela família do irmão que é dirigente. Falha a memória aqui o nome do nosso irmão que me pediu oração hoje no grupo dirigente da IADESE. Pela sua família, que sua esposa está internada e foi para a UCI. E suas filhas também estão doentes em casa, né? E pediu oração, Deus sabe de quem eu me refiro, então nós vamos orar nesse momento por essas famílias e por todos os irmãos que estão passando por um momento difícil e tenebroso, não só os nossos irmãos, mas muitas pessoas, e eu quero orar com vocês nesse momento. Querido Deus, Pai Celestial, Pai Eterno, nesse momento, ó bondoso Deus, eu glorifico o Teu nome pela Tua grandeza, pela Tua majestade, pela Tua infinita misericórdia, porque o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós, o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que nunca nos desamparou, e que diz o salmista que assim como os montes
estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do teu povo. Pois o Senhor é o Deus que provê tudo, o Senhor é o Deus que nos sara, o Senhor é o médico dos médicos. E nessa hora, Pai, eu intercedo, Pai, juntamente com meus irmãos, pela vida da irmã Sirena, pela vida da família do nosso irmão que está, sua esposa internada, suas filhas enfermas. Que o Senhor venha se compadecer destas vidas, estender as tuas mãos e sarar estas pessoas. A irmã Tarcísia está se recuperando, a sua mãe que está internada. Deus, visita estas pessoas neste exato momento e toca nelas com as tuas mãos saradoras, porque aquilo que é impossível para os homens é possível para ti. Sara estas pessoas de toda enfermidade e de todo mal, que seja retirado em nome de Jesus. E aquelas pessoas que estão com suas mentes atordoadas, que estão, Senhor Deus, pessoas que estão aflitas, ansiosas, arranca essa ansiedade e traz refrigério sobre as suas vidas, trazendo paz. Eu oro por todas as famílias, a família destes irmãos que nos acompanharam por essa live, todos que serão alcançados através deste vídeo. Abençoa poderosamente, Pai, suprindo suas necessidades e trazendo paz. Abençoa a nossa nação. Abençoa, Pai querido, este país, os governantes, traz paz sobre a nossa nação, traz prosperidade sobre a nossa nação, traz saúde sobre a nossa nação e sobre todo o teu povo. E assim, Pai, eu quero orar e agradecer ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém. E aqui eu quero agradecer a todos os irmãos, me despeço aqui de todos vocês, um forte abraço, meus amados irmãos, e estaremos aqui também novamente na terça-feira, esse mesmo horário das 6 da tarde, 6, 7 horas. Na terça-feira nós estaremos aqui um pouquinho mais tarde, por volta das 7h30, trazendo mais uma palavra aqui a todos os irmãos e os amigos através do Facebook. Eu quero pedir de já, os irmãos que estão aí, aproveite, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe essa live, compartilhe agora, não saia aí sem compartilhar. Arinaldo, nosso amigo, Deus te abençoe, Arinaldo, Deus te abençoe grandiosamente. Irmão Zé Wellington, Deus te abençoe também. Compartilhe aí, não saia sem compartilhar a live, para que outras pessoas também possam ser alcançadas por essa palavra, possam ouvir, ser tocadas também, porque Deus tem uma palavra especial para a vida de muitas pessoas, e é um tempo que as pessoas precisam de uma palavra de encorajamento e uma palavra de ânimo, de fé. Deus abençoe, e aqui eu concluo essa live. Fiquem com Cristo, fiquem com Deus.